Bom, agora a gente vai dar início à análise das estruturas moles do bebê. Então, quais são as estruturas, né, de tecido mole que a gente precisa saber para fazer um exame clínico adequado nesse bebê, tá? Então, uma das primeiras estruturas seria o sucking pad. O sucking pad é essa estrutura, é esse tubérculo, esse apêndice que está posicionado no terço médio do lábio superior do bebê, e ele é muito desenvolvido em bebês que fazem aleitamento materno. Essa bolinha, esse tubérculo, eventualmente ele pode romper e crescer novamente. Então, isso é uma das dúvidas das mães. Então, elas chegam no consultório dizendo, o que é essa estrutura, o que é essa bolinha, tá? Então, isso é uma estrutura extremamente benigna, fisiológica de bebês que são aleitados. É o sucking pad, tá? Depois, quando esses bebês vão crescendo, essa estrutura paulatinamente regride. Outra estrutura que a gente precisa saber são aquelas de origem epitelial, como por exemplo, os nódulos de Bol, as pérolas de Epstein, que acontecem muito na RAF palatina. Então, são estruturas de origem epitelial que causam muitas dúvidas aos pais, Nossa, o que é essa bolinha branca? Então, geralmente eles são esses cistos esbranquiçados, amarelados, que eles regridem de forma espontânea, sem fazer nenhum tipo de intervenção, tá? Então, não precisa fazer biópsia, não precisa fazer massagem, tá? Eles regridem de forma espontânea, mas eles causam muitas dúvidas nos pais. Então, geralmente, você vai ainda receber no seu consultório pais, tá? Que agendam uma primeira consulta do bebê com você para saber qual é a origem desse cisto. Outra estrutura importante da gente avaliar seria o freio labial. Então, o freio labial é aquela prega mucosa que liga, então, o lábio superior e se insere lá atrás, lá na papila palatina, atrás, então, dos incisivos superiores. No bebê, esse freio labial, ele é mais baixo, tá? É o freio tetolabial. E depois, com o desenvolvimento dessa criança, com o crescimento da maxila para baixo e para frente, ele tende então a se tornar mais superior, tá? Eventualmente, se esse freio, apesar do crescimento dessa criança, não toma essa posição mais superior, ele acaba ficando persistente. Então, é aquele freio que a gente chama de freio tetolabial persistente, que eventualmente a gente vai precisar de um momento cirúrgico, tá? Mais ou menos em torno ali dos 7, 8 anos, tá? Pelo menos, a gente avalia e orienta a remoção cirúrgica, caso seja indicada, mais ou menos depois que a gente tenha incisivos centrais e incisivos laterais totalmente erupcionados, tá? Isso é importante a gente saber, tá? Uma repercussão clínica desse freio labial mais curtinho nos bebês, que é totalmente fisiológico, seria a dificuldade de eversão. Então, o bebê não gosta de ter o lábiozinho superior evertido, levantado. E com isso, os pais têm muita dificuldade em escovar os dentes e vamos lembrar que uma das localizações preferenciais de cárie da primeira infância é na parte cervical ali dos nossos incisivos. Então, a gente precisa mostrar para os pais durante o nosso exame clínico o que é o freio labial, do bebê, quais são as repercussões dele, por exemplo, na dificuldade da higienização, e que ele, com o passar do tempo, com o crescimento desse bebê, dessa criança, ele tende a tomar uma posição mais superior. Falo isso porque vocês poderão receber indicações cirúrgicas de um freio labial no bebê, tá? E é claro, cada caso tem que ser individualizado. Tem casos que realmente o freio ele é tão curto que ele pode impactar, por exemplo, no aleitamento materno, freio labial, tá? E daí a gente vai indicar o procedimento cirúrgico ainda a bebê. Mas se não for esse o caso, a conduta realmente é avaliar e esperar o crescimento dessa criança, tá? Outra coisa que a gente precisa avaliar e que isso também será motivo de consulta
é os cistos ou hematomas de erupção, tá? Então, os cistos são aquele acúmulo, né, de líquido que fica entre a nossa coroa do nosso dente que está por irromper e o tecido gengival, e isso vai ficando tão acumulado que vai formando aquela cavidade cística. E essa cavidade cística, às vezes, ela fica tão aumentada, tão inchada, que ela participa dos movimentos, né, normais de mastigação, enfim, e acabam que alguns capilares acabam sendo rompidos e ficam com aquela coloração mais enegrecida, né? A título, né, a exemplo de um hematoma, por isso que a gente chama, né, cisto ou hematoma de erupção. Então, estas também são condições muito comuns em bebês, especialmente, né, quando a gente está falando de erupção de dente, e isso pode causar desconforto ao bebês e muita preocupação nos pais. Então, a gente vai conversar quando a gente for falar mais no final do nosso curso sobre quais são as possibilidades, né, que a gente tem para aliviar esses sinais, esses sintomas dos primeiros dentes. A gente vai conversar sobre isso, mas agora, falando de uma abordagem um pouco mais cirúrgica, caso esse cisto ou hematoma esteja muito inchado, que dificulte todas as funções orais do bebê, então falar, se ele não fala, pelo menos chorar, se manifestar, mastigar. O ideal seria a gente fazer a ulolectomia, né? A ulo quando faz aquele corte, aquela incisão naquela cavidade cística, né? Com o objetivo de reduzir aquela pressão e facilitar a erupção do dente, ou a ulectomia, onde a gente tira uma cunha de tecido gengival, tá? Então, são procedimentos muito rápidos, simples, tranquilos e que melhoram muito a qualidade de vida desse bebê, tá? Então, esses seriam cistos ou hematomas de erupção, tá? Aqui, a exemplo de um hematoma, de um cisto de erupção, né, mais posterior, né, no primeiro molar é muito comum, assim como nos incisivos também.